Fala pessoal, tô saindo aqui agora da casa do meu pai, mais um dia de visita, dessa vez com a minha esposa, minhas filhas, estava com saudade aqui do vovô, mas tá bem meu pai, firme e forte aqui como sempre, dando todo o apoio, agradecendo aí todas as orações, as rezas, as preces, como queiram, né? Então ficou feliz de receber aqui as netinhas, tinha um tempo já que eu não via, e vamos lá, vamos torcer pelo Brasil hoje. Infelizmente eu não vou poder assistir o jogo junto com ele, né? Mas ele tá aqui na torcida pela seleção e pelo Brasil, como todos nós, tá bom, gente? Um abração aí, fiquem com Deus. Meus amigos, a informação é extremamente grave e acaba de acontecer. O ministro André Mendonça enfrenta alguns ministros da Alta Corte Suprema, colocando eles no seu devido lugar porque sabe da ofensiva dos Estados Unidos sobre a liberdade de expressão, está dando uma aula mostrando para os ministros como que tem que fazer. E não para por aí. Vocês acompanharam aqui no nosso canal no vídeo mais cedo, onde mostra que os Estados Unidos partiu para cima de grupos terroristas na Venezuela, aqui na fronteira do Brasil, do lado do nosso país. Isso vem deixando a sede do PT, o Planalto, Lula, totalmente desesperado, e o senador Marcos Duval conta com detalhes o que pode acontecer com a ofensiva dos Estados Unidos. Todas essas informações você vai acompanhar agora aqui no nosso canal. Antes de continuar, comente qual cidade você está nos assistindo e também nos ajude a compartilhar. O seu apoio é fundamental. Sem perder tempo, vamos aqui com as principais informações do dia. Entendo que nós não poderíamos, por ato de terceiro, atribuir aqui uma responsabilidade solidária. Há aqui uma diferença e uma divergência conceitual em relação ao entendimento do eminente relator e daqueles que nos acompanharam. Penso que esse ponto é relevantíssimo, senhor presidente, porque, ao atribuir responsabilidade solidária e não subsidiária, nós estamos gerando um efeito inibitório, no sentido de que as plataformas, por defesa, elas sempre terão uma tendência de ter uma atuação mais sensorial ou censura na prática das manifestações e no acompanhamento das manifestações dos usuários das aplicações de internet. Entendo que a responsabilidade solidária que agrava essa situação do efeito inibidor na atuação tanto das pessoas físicas, mas especialmente das plataformas que fazem, que têm esse tipo de atuação, onde há manifestações públicas no âmbito da internet. Segundo ponto... Ministro André, me permitiria só um pequeno à parte? Me parece que, na forma que foi definida na tese, as plataformas passam a ter responsabilidade por ato próprio, porque, ao serem notificadas e deixarem, por exemplo, de retirar um conteúdo que deveria ser retirado, aí elas estão praticando uma conduta que gera responsabilidade. Então, acho que a divergência, na verdade, ela está nesse ponto, na compreensão, talvez, de que, pelo que foi definido na tese, as plataformas passam a ter uma responsabilidade e elas serão responsabilizadas por ato próprio. Acho que é só para colocar esse ponto, talvez, da divergência, ela fica... Não talvez... por retirar, é uma divergência aqui. Mas eu estou responsabilizando ela em função de um ato de terceiro. Não, mas ela é notificada... A derivação da responsabilidade dela surge do ato de terceiro. Ela não foi a produtora do conteúdo. Ela simplesmente é a armazenadora do conteúdo. Eu estou atribuindo a ela uma responsabilidade de retirar o conteúdo, sob pena dela ser solidariamente responsável por um conteúdo que não foi ela que produziu. Originariamente ela não produziu, não. Mas é a partir da interpretação dada pelo tribunal, sobretudo em relação à aplicação do regime do 21, aí ela passa a ter uma responsabilidade quando ela deixa de agir, se for o caso de agir, dentro das hipóteses que estão na tese. Então, por isso que eu acho que esse talvez seja o núcleo da divergência, é saber se as plataformas têm responsabilidade por ato próprio ou não. A minha compreensão, assim como da eminente relator, é de que elas têm. E, aliás, se me permite... Até o artigo 19 e 21 estão no capítulo específico da responsabilidade por ato de terceiro. Sim, mas no artigo 21, que foi criado especificamente
Até ele recebeu o apelido de uma atriz que teve expostas imagens íntimas por um ex-namorado. E qual é a aplicação dele naquele universo específico da exposição da intimidade, especialmente da vida íntima e sexual das pessoas, né? Das suas intimidades? Ela notifica a plataforma e, se a plataforma não retira, ela é responsabilizada. Então, o judiciário, o 21, já tem aplicabilidade de solidariedade. A sugestão do ministro Cristiano Zanin, no caso, de colocar isso na tese... De subsidiariedade. Foi de solidariedade. Foi de esclarecer isso, que na prática o 21 já é interpretado assim pelo Poder Judiciário brasileiro. Se existe, né, e é muito comum isso, uma exposição, né, de um ex-marido, um ex-companheiro, um ex-namorado que expõe a sua ex-esposa, a sua ex-namorada, conteúdos íntimos numa plataforma, a plataforma é notificada pelo artigo 21 e, uma vez ela não retirando, ela responde já. Subsidiariamente. Não subsidiariamente, solidariamente. É o que está no dispositivo, ministro Toffoli. Eu vou ler. O provedor, escrito, mas já o se provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente, não solidariamente. O que o tribunal tem feito, e isso é verdade, é dizer que entende que essa responsabilidade é solidária, mas não é derivada da lei. E aí a essência da minha divergência, já no mérito do julgamento, já no julgamento anterior, que se repete hoje. Então, são premissas distintas, já desde a origem, que levam hoje a ter uma divergência também nesse momento. Eu não tenho como retroceder isso em relação ao meu próprio voto para atribuir hoje uma responsabilidade solidária. O que se fez ainda foi, além dos casos específicos do artigo 21, que são as questões de cunho sexual, se incluíram outras formas de responsabilidade no artigo 21. E agora, mais do que isso, não só uma responsabilidade subsidiária. Estamos expressamente consignando que é uma responsabilidade solidária. Eu estou apenas dizendo que, na situação atual, nós estamos gerando um efeito inibidor, porque as plataformas, com razão, para se preservar, vão excluir conteúdos, havendo dúvidas sobre o conteúdo. Em especial, porque quando nós vamos para o item 5 da tese, nós estamos incluindo ali um rol de responsabilidades, agora em novas hipóteses, que são tipificadas como crime. E a avaliação sobre o que é ou não é crime nem sempre é uma avaliação simples. Tanto é que, mesmo nós, em julgamentos de situações criminais ou de casos criminais, temos divergência de entendimento se está comprovado ou não está comprovado uma determinada conduta típica que enseje a responsabilidade. Nesse ponto específico, inclusive, há, por parte dos embargos, um pedido para que se considere aquilo que é manifestamente crime. E, nesse ponto, também é um ponto de divergência da minha parte. Aquilo que manifestamente é crime, eu até faria, nós já elencamos uma série de novas hipóteses para ensejar a responsabilidade das plataformas. Agora, que seja aquilo que, ao menos manifestamente, você tem a possibilidade de enquadrar ou de visualizar que é crime, sob pena de um novo efeito inibidor, porque as plataformas, por cautela, para não serem responsabilizadas, elas também, nesse ponto, elas vão retirar os respectivos conteúdos. Nós estamos, na verdade, atribuindo a um terceiro, ministro Fux, particular, a decisão para dizer se é ou não crime, sob pena de ele, fazendo um juízo equivocado, ele vir a ser responsabilizado por um ato de terceiro.
Ministro André, se Vossa Excelência me permite, eu, por exemplo, anotei, fiz essa observação que, no meu modo, se resolveria se nós adotássemos a expressão tipicidade estrita e não molde, dos moldes, como está eu até conversei com Vossa Excelência, tipicidade estrita, não nos moldes do artigo. Aqueles casos têm de ter tipicidade estrita, por quê? No direito penal, que é a última ratio, para se enquadrar a conduta como crime, tem que enquadrar em todos os verbos do tipo. Então, nós temos aqui vários... Não, terrorismo não tenho a menor dúvida, e outros crimes são muito claros. Agora, por exemplo, atentado violento ao Estado Democrático, é a plataforma que vai dizer se houve esse crime ou não? Então, quem vai avaliar isso? Então, se nós colocarmos, não precisa ser manifesto ilicitude, tipicidade estrita, direito penal é tipicidade estrita, porque você pode haver muita divergência sobre a conceituação dos crimes. Então, se a tipicidade estrita é observada, aí a plataforma já sabe que aquilo ali é crime, etc. Agora, ela não pode ponderar se isso pode ser encaixado naquilo, isso aí seria completamente uma delegação de justiça. Sim. Então, eu acho, inclusive, que a plataforma pode querer ingressar em juízo para demonstrar que o que ela está fazendo não é crime. Não é crime. Não é? Oi. Permita, ministro Fux e ministro André. Em última análise, quem vai definir é o Poder Judiciário. É isso. Claro, mas o fato de um particular fazer um juízo prévio acontece no mundo para além da internet. Se eu vou alugar uma casa, eu faço um juízo prévio. Se um shopping vai alugar uma loja, ele faz um juízo prévio, sob pena, inclusive, de responsabilidade civil, dependendo da hipótese. Então, não é de se estranhar e o que acontece? Nós estamos invertendo a possibilidade. E foi isso a decisão que nós tomamos, que, obviamente, em sede de embargos, não está em reapreciação. O que nós dissemos? É de que, aí sim, a plataforma diz assim, não, eu não cometi, isso aqui não é racismo. Ou o particular dizer, não, minha postagem não é racista, perante o Poder Judiciário. Sempre o Poder Judiciário. E se ele erra, ele vai ser responsabilizado. Não, mas olha, veja... Mas é inerente à atividade econômica. Por um ato de terceiro. Ministro. Eu só estou dizendo que nós estamos gerando um efeito inibidor na manifestação livre da sociedade, através da terceirização junto às plataformas. E é isso que está acontecendo. E simples assim. Mas aonde está acontecendo, ministro? Na decisão. Não, na decisão. No mundo real, na internet. No mundo real. Se Vossa Excelência abrir sua rede social, vai encontrar 50 crimes aí, não tem efeito inibidor algum. Na prática, não, infelizmente. Eu até gostaria que tivesse. Tem muito efeito inibidor, sim. Vamos rever os números de trás para frente e vamos ver quanto efeito inibidor deve estar acontecendo. Mas queria falar do assunto que estávamos comentando há pouco, antes do senhor entrar, que é a questão do vice do Flávio, que ainda é uma incógnita. Evidentemente que o PL, partido do pré-candidato, está realizando algumas pesquisas internas, até para saber quais nomes têm mais força, mas queria saber do senhor, o que o senhor acha? Estão falando numa mulher, estão falando em alguém do Nordeste, alguém ligado ao agro, alguém ligado à segurança pública, de repente um ex-governador com capital político no seu estado. Queria saber do senador Marcos Duval, que é próximo ao senador Flávio Bolsonaro, de quem seria esse nome dos sonhos para o vice do Flávio, se é que ele existe. Olha, muita gente tem me questionado sobre isso, perguntando se eu já sei. Nas reuniões que nós temos toda terça-feira, desculpa, gente, não é ventilado, desculpa de novo. Toda reunião que nós temos no almoço, no Bloco Vanguarda, que eu faço parte, é discutido assuntos, questões da estratégia do Flávio à presidência. Mas não é tocado nesse assunto até então. Esse assunto provavelmente vai começar a ser tocado em julho. Estive conversando com o senador Marim, que está coordenando a campanha, e ele mesmo me disse, acho que essa colocação vai ser só nas convenções e ver o cenário político. O que a gente está vendo agora é muita pesquisa sendo manipulada. Teve uma agora recente, né, do Flávio, que gravava áudio, mostrava o áudio do Flávio falando com o Vocaro e perguntava a pessoa se votaria no Flávio ou não, e lógico, a pessoa dizia que não. Então, tem muitas pesquisas que assim, não são verdadeiras.
Eu acredito que o Flávio vai acrescentar, assim, na minha opinião, agregar o máximo possível. Eu acho que o movimento dele com o Zema, se fosse alguém com o perfil do pai, já romperia com o Zema. Mas Minas Gerais é um estado grande, é o fiel da balança. Então, eu acredito, né, que possa ser o Zema, por Minas Gerais, e ser uma pessoa muito tranquila, mas tem aquele pulga atrás da orelha. Vai que ele dá uma pernada no Flávio, ou faça outra coisa, porque ele foi muito impulsivo naquela fala dele logo após o áudio do Flávio. Eu acho que uma pessoa que vai assumir uma posição dessa tem que ser mais ponderada, sendo estratégica. Então, assim, até agora, não está se discutindo quem vai ser o vice do Flávio. Eu acho que o cenário está muito cedo ainda. O próprio Marinho me disse, senador, está muito cedo para a gente discutir isso, mas lá para julho é que a gente volta a falar sobre isso. Então, acho que estão avaliando o cenário, né? Senador Marcos Duval, vamos lá. Você tem uma situação sui generis no Senado brasileiro. Você foi um senador que sofreu perseguição judicial e foi um dos que foi decisivos. Tudo que você denunciou foi fundamental para que os Estados Unidos da América acordassem em relação aos diversos problemas democráticos enfrentados no Brasil. Queria saber primeiro qual é a sua situação hoje do ponto de vista jurídico, naquele processo que você sofreu, e queria que você acrescentasse também, você agora foi convidado para falar sobre as organizações criminosas brasileiras no importante seminário internacional. Um gancho e outro, coisas que têm a ver, mas queria que você primeiro abordasse essa questão da perseguição política. Olha, essa perseguição entrou para a história, o primeiro senador em exercício sofrendo retaliações desde não receber salário. Eu até postei o meu extrato bancário mostrando, muita gente acreditava que a multa que Alexandre tinha me dado de 50 milhões, que eu tinha 50 milhões, e mostrei para todo mundo, até muito, vários órgãos internacionais até falaram sobre isso, não imaginava, é a mesma coisa, a justiça falar que tem que penhorar meu carro, e eu não tenho carro, e ele vai lá na concessionária, pega um carro, e diz que esse carro agora é do Marcos e ele não vai ter o carro. É uma coisa que não existe. Se eu tivesse um cheque especial de 50 milhões, até poderia ser algo plausível, mas eu não tenho nem cheque especial. E eu só tinha, acho que, R$7 mil na conta e ficou aqueles 49 milhões negativo. Foi uma coisa, uma violação ao sistema financeiro, e eu denunciei na época. E várias outras questões, né, de perseguição clara, uso da tornozeleira, sem responder nenhum crime. Serrão, se eu te falar que eu não respondo nem por multa de trânsito, ninguém acredita. Até o pessoal, o Marinho, falou assim, senador, vai ter seu nome contactando, falando com o Vocário? Vai ter... Como é que está a sua relação e as denúncias do Alexandre com a PGR? Eu falei, tudo já arquivado. Tudo já... Ontem, até, por sinal... Era a única coisa que faltava eu pegar meu passaporte diplomático na Polícia Federal. Só para você ter uma ideia, então, eles não sabiam nem onde estava meu passaporte diplomático. De tão absurdo que não é regra, então tiveram que levaram 4 ou 5 dias procurando o meu passaporte diplomático na Polícia Federal para ser entregue a mim. Então, a PGR pediu para ser arquivado tudo, e por incrível que pareça, no dia que o PCC e o Comando Vermelho foram colocados pelo Trump, pelo Marco Rubio, no dia seguinte do Flávio, como grupo terrorista, o Alexandre de Moraes pegou a decisão da PGR e acatou plenamente tudo, devolução de tudo. Aí encerrou-se essa batalha. Eu me considero, assim, não vitimizado, mas um vitorioso, porque eu não recuei. Eu tive apoio do governo Trump, do governo do Marco Rubio, que até então nem era do governo Trump, era um senador da República. Já chegou como secretário de Estado, sabendo tudo sobre o PT, sobre o Lula. Eu já dizia que o PCC e o Comando Vermelho iam se tornar um grupo terrorista. E também, vou até adiantar, já tenho dito isso, o PT é o próximo. Provavelmente em 2027 vai ser também considerado um grupo narcoterrorista, por conta de tudo que o Maduro está soltando para o governo americano.
Então, o governo americano está decidido, e já está provado isso, que ele está querendo acabar o socialismo primeiro na América do Sul. E já está acabando, de fato. Então, a força americana é muito grande. E já escolheram o Flávio. Aquela foto do Flávio no Salão Oval da Casa Branca é um recado para o mundo inteiro. Olha, esse é o meu candidato, e todos os países aliados vão apoiar o Flávio, apoiando, investindo recursos para o Brasil, aumentando a expectativa de otimismo para que ele vença as eleições. E estou para te falar, isso não é ninguém me diz, pelo cenário geopolítico, eu acho que essa é a última eleição do PT, e não vai ter mais PT. Vai ter a esquerda, claro, e o centrão, mas o PT vai ser a última eleição do PT. Eu duvido muito que o Lula seja candidato. O Lula entregou, na hora de supostamente tirar o Alexandre da Magnitsky, porque o Alexandre estava pressionando o Lula para isso, eles se romperam por conta disso. O Lula ficou com a negociação com o governo americano de ser responsável só por corrupção e não por crime organizado. E ele, então, abriu a porteira para o governo americano se juntar à Polícia Federal. Então, não foi à toa, não foi coincidência que, de repente, a Polícia Federal começou a entregar Alexandre de Moraes, começou a entregar a esposa do Alexandre, os contratos e todas as ilegalidades do STF. Não é à toa. Não é à toa que, de repente, a maior rede de TV do Brasil, que durante 50 anos manipulou os brasileiros, de repente virou e começou a atacar o STF, começou a atacar o Alexandre, porque ela ia entrar para a Magnitsky. Então, o Trump ia colocar essa emissora, a maior do país, na Magnitsky, e, de repente, eles começam, então, a não defender mais o Alexandre. Então, não são coincidências, são fatos nos bastidores da geopolítica que está acontecendo, e eu tenho certeza absoluta que o Flávio vai ser eleito em primeiro turno. A ida do Flávio, até mandei uma mensagem para ele, quando ele saiu da Casa Branca, eu mandei para ele, falei assim, olha, você já está eleito. Aí ele responde, amém. E aí eu fiz a agenda com ele, com o Marco Rubio. Então, o Marco Rubio recebeu, e o Marco Rubio, estrategista, grande estrategista, já sabe de tudo, absolutamente tudo que aconteceu no Brasil. Ele foi, então, soltou a informação de que o Comando Vermelho... E o PCC, o Vocaro, ele é um laranja do PCC. Tem muita coisa que vai começar a vir à tona, eu não posso adiantar algumas coisas, mas que vai tornar claro que ele era um laranja do PCC e que o PCC... Lembra que nós chamávamos o Colarinho Branco? O Colarinho Branco tem um novo apelido agora, é PCC. Só fez essa mudança. Os personagens são os mesmos, os envolvidos são os mesmos, e o Vocaro tentou blindar, tentou fazer uma leniência meio mequetrefe. Agora ele está vendo que a pressão está ficando só sobre ele. De repente, o ministro Alexandre de Moraes diz que vai cooperar com as investigações. Isso não é... O Brasil falou assim, tá vendo? Agora ele está com medo, ele vai ajudar. Não. Na área de inteligência, todo mundo sabe que é importante estar dentro, acompanhando o que está acontecendo, porque aí você fica ciente dos passos que possam vir e você se previne ou previne o grupo. Né? Então, isso é uma coisa óbvia. E esse convite, quando eu comuniquei que ao governo americano, Marco Rubio, a equipe dele, que a PGR tinha dado a decisão de arquivar tudo, estava só aguardando Alexandre de Moraes, então, deferir. Rapidamente, coisa de 3 dias depois, Alexandre de Moraes deferiu o pedido da PGR para devolução de tudo, para tudo voltar ao normal. Hoje, como senador da República, eu voltei agora, depois de 3 anos, estar exercendo plenamente o meu mandato. Você vê, um ano eleitoral. Eu achei que ele ia ficar com isso na manga para que me freasse durante a campanha. E eu disse até na reunião que eu tive na PGR, disse, olha, o brasileiro está tão revoltado, por onde eu ando, todo mundo já sabe tudo o que aconteceu comigo. E quanto mais ele estica a corda, mais o brasileiro quer que eu continue no Senado. E aí eu me coloquei como pré-candidato exatamente por isso, que eu preciso encerrar o trabalho. E aí, esse congressista americano, que desde 2014, ele criou um fórum de inteligência que é famosíssimo. O último que palestrou foi o próprio Marco Rubio, em Washington. Já tive vários, cada ano, é uma vez por ano. Então, já tive na Inglaterra com ele, já tive em Washington, né, nos Estados Unidos, já tive em Dubai, e agora vai ser na África. Então, são países do mundo inteiro, né, que mandam seus representantes na área de inteligência
para poder falar sobre a geopolítica e o que os países podem se ajudar. E a pauta que caiu, pediram para eu falar, sobre o PCC e o Comando Vermelho, ou seja, não é só uma questão do governo americano com o Brasil, o mundo na área de inteligência quer saber sobre isso, quer saber o que é o PCC, como foi formado, o porquê que é um crime narcoterrorista, e o Comando Vermelho. Então, eu vou palestrar explicando para o mundo como o PCC chegou e tomou o poder. Hoje temos membros do PCC no Congresso, nós temos membros do PCC no Judiciário, em todos os lugares do país nós temos membros do PCC, pode ser direto ou indiretamente. Mas o que o Vocaro fazia de tráfico internacional de cocaína pura do PCC é algo absurdo. Então, o PCC, quando eu era relator do pacote anticrime, quando eu entrei em 2019, movimentava em média de 500 milhões de reais mensais. Pulou para 60 bilhões de reais. E hoje em dia, você vê, de um valor de milhões para bilhões. E o Vocaro já dizendo que vai devolver não sei quantos bilhões. Fala bilhões como se fosse qualquer valor. É algo inimaginável. Todo mundo ligado. Ele é ligado à direita, à esquerda, centro, centrão. Mas a esquerda, eu vou dizer assim, eu já até falo, para vocês petistas, eu tenho uma péssima notícia, porque vocês vão se tornar também um grupo narcoterrorista. O Maduro está entregando tudo lá em Nova York, no presídio vertical de Nova York, já estive lá, e ele está realmente para poder diminuir a sua pena, apesar que vai ser prisão perpétua, e é bem provável que em 2027, 2028, o Alexandre também siga pelo mesmo caminho. Então, nós temos assim várias violações, já hoje é unânime, não tem o que se discutir, e o mundo todo hoje já sabe, e a gente só vai ser salvo agora nessas eleições, porque todos falam para mim, senador, e o Brasil? Vai ficar esperando que a gente faça alguma coisa? Nós já estamos fazendo coisas por nosso interesse, e que está facilitando o Brasil, está ajudando o Brasil por tabela, porque o governo americano, sabe como eles são patriotas, eles pensam neles. Então, eles querem acabar com o tráfico internacional, com violência, com crime, com lavagem de dinheiro. Eles não querem isso no território americano, e precisa da América do Sul também como uma grande barreira contra a China, que vem comprando muitas terras na África. Então, ou seja, eles estão pensando neles. E o brasileiro está sentado atrás do computador, fazendo hashtag, ainda achando que o governo americano está pensando na gente. É neles primeiro. Agora, a gente tem que pensar nessas eleições de outubro, faltam 114 dias para que a gente possa, então, botar a direita maciça no Congresso. O Congresso hoje, eu estou para te falar que o presidente da República e STF não representa força nenhuma diante de um presidente do Congresso. Nós já protocolamos mais de 60 pedidos de impeachment só para o Alexandre, e nenhum foi pautado por conta de uma única pessoa, o presidente do Congresso, o presidente do Senado. Então, o povo brasileiro cobra da gente, dos senadores, que faça alguma coisa, mas nós estamos fazendo. Só que depende de uma única pessoa para que seja pautado. E não vai ser pautado nada até antes das eleições. Muitas pessoas me abordam, falam, e aí, vai ter impeachment depois de tudo que está sendo denunciado contra o Alexandre? Não, não vai ter impeachment, porque estão lá os mesmos de 8 anos atrás. Então, agora, nessas eleições, a gente precisa ter consciência de que nós precisamos ter a maioria no Senado e também botar um presidente de direita, que o governo americano já botou a mão e já é o candidato do governo americano, e com toda certeza Flávio vai ser eleito. Nós temos aí um 2027 muito promissor. Marco Rubio tem me dito que o Brasil vai explodir economicamente, vai se tornar um outro país. Então, assim, eu tenho muita esperança, estou 3 anos nessa luta sozinho, depois tive amigos dos meus parceiros do Senado, mas eu fui o único senador na história que foi censurado, o único senador que teve salário bloqueado, que teve multas astronômicas sem embasamento nenhum. A única coisa que eu tenho na vida de bens é um apartamento no valor de R$1 milhão que eu declaro. Eu empobreci assustadoramente como senador da República, assustadoramente. Então, a gente tem que ter continuar com a garra, mostrar. Muita gente pergunta, mas quem eu voto? Para quem que eu voto? Quem é o perfil que eu tenho que votar? Aí eu falo para o Brasil, Brasil, é muito fácil. Veja os deputados que querem entrar para o Senado. Se eles sofreram alguma retaliação,
censura, denúncia, qualquer coisa. Esses são combatentes e esses têm que estar no Senado. Agora, aqueles que só ficam na palavra, no rolando lero, no canto da sereia, e não sofreram nenhuma perseguição de fato, esses só ficam no discurso. Então, vão primeiro pegar os que foram perseguidos, Marcel Van Hatten, Gustavo Gaia, todos que tiveram a casa invadida pela Polícia Federal. Então, assim, nós temos vários policiais federais e todo mundo sem visto para entrar nos Estados Unidos, assim, ad eterno. Então, assim, todo mundo dizia que era impossível, o Brasil é soberano, é impossível um governo entrar e fazer isso com o Brasil. Peraí, mas o Brasil tem vários tratados internacionais que o Brasil é signatário, então as pessoas não entendem isso. E o principal é a blindagem da democracia. Hoje já não tem mais blindagem. O próprio Mark Zuckerberg, ele entendeu que ele iria se prejudicar e pulou para a direita. Não é mais esquerda, não vai ter mais a esquerda tendo o Mark Zuckerberg manipulando os algoritmos. Não vai ter mais o USAID. Eu falei isso semana passada. Vocês não perceberam que depois do USAID ser encerrado pelo Trump, nenhum governo de esquerda está sendo eleito? Ninguém percebeu isso. Então, eram recursos que vinham para manter o socialismo, manter esse regime ditatorial, quer dizer, não é democrático. Então, nós temos agora, falta o Brasil. Então, o Brasil vai ter um presidente de direita, um Congresso, na sua maioria, de direita, e o próprio STF já sabe nos corredores que ano que vem, 2027, vai ser inevitável um pedido de impeachment. Então, o candidato que já se declarou lá atrás, que não vai fazer pedido de impeachment, que não vai confrontar para que os três poderes estejam harmônicos novamente, ou que hoje esteja ligado ao PT, seja na composição para a campanha, se você está ligado ao PT, eu falo, sinto muito, mas depois de julho, o que o Elon Musk vai começar a soltar sobre o governo da esquerda, sobre o PT, sobre o Alexandre, não é à toa que ele parou anos atrás para fazer vários posts dizendo que Alexandre seria preso. Você vê, o homem mais rico do mundo, mais poderoso do mundo, parar para poder fazer isso. O americano não é de ameaçar, o americano não é passional, ele é racional. Só que tudo tem um tempo. As pessoas falam, mas está demorando demais. Sim, mas nós temos que ser coerentes. Se nós estamos defendendo a democracia, o devido processo legal, o direito de defesa, por que nós não vamos fazer isso? Então, a gente tem que ser coerente, né, com o que a gente pensa, com o que a gente fala, com o que a gente faz. Então, depois de julho, a previsão é que começa a ser colocada a público várias ilegalidades e crimes de abuso de poder, etc. O Alexandre vai voltar para a Magnitsky. Então, assim, o futuro está muito positivo para a direita. E eu falo para os brasileiros, não deixem de votar, porque a esquerda está soltando de forma velada que as eleições vão ser fraudadas, para que o brasileiro de direita não saia para votar. E aí sim ele ganha, a esquerda ganha as eleições. Mas o Trump já mudou todos os diretores e presidentes dos órgãos de fiscalização, e eles vão estar todos aqui no Brasil acompanhando as eleições. Não vão influenciar em nada, mas vão estar fiscalizando muito. Senador, muito prazer falar com o senhor aqui, Guilherme Oliveira. Senador, nós tivemos na última semana o Gilmar Palusa. Antes do Gilmar Palusa começar, tivemos o Gilmar Mendes falando sobre dar continuidade ao inquérito das fake news até as eleições. No Gilmar Palusa, mais falas a respeito de censura feita pelo ministro Alexandre de Moraes. Tivemos o jantar de Hugo Mota também com integrantes do STF lá em Lisboa, e ele traz a ideia de que irá pautar algum projeto para, de alguma maneira, tentar obstruir o uso da inteligência artificial nas eleições. Temos os decretos do Lula em relação também à IA e à censura. Como é que o senhor vê essa escalada de censura no país e como isso se dará nas eleições, senador? Olha, eu percebi que depois que o Alexandre entrou para a Magnitsky, nunca mais censurou ninguém ou fez busca e apreensão na casa de ninguém. E depois que foi descoberto que ele botou a esposa e a empresa da esposa e entrar na Magnitsky, ele percebeu que ele tinha que pressionar e achar uma outra forma de sair do sufoco. E todo mundo achando que ele não estava sofrendo, né? Nada disso, estava sofrendo bastante. Bom, a questão da IA, não sei se vocês já perceberam, o próprio Mark Zuckerberg, ele já mudou. Hoje, ele está deixando de fazer com que a IA conduza os algoritmos. Se você fala sobre um assunto, ou você no Instagram
gosta de assistir certos vídeos, ou matérias, ou falas, ou acompanhar certas pessoas, os algoritmos mandavam muito mais informações sobre aquele assunto. Hoje não. Não sei se vocês perceberam que às vezes aparece embaixo. Você gostaria de continuar recebendo esse tipo de informação? Então, estão tirando a IA para as redes sociais não ser uma rede social de IA, mas de ser de seres humanos, de fato. Então, é uma alternativa inteligentíssima, porque não precisa censurar. Basta criar soluções para que ela possa ser humanizada. Agora, a IA está numa evolução muito grande. Eu sou pré-candidato ao Senado e, assim, não tem como. Assim, é uma coisa unânime. O Brasil não pode dizer que o senador Marcos Duval, eleito pelos capixabas, é corrupto. Não pode dizer que eu tenho rabo preso. Não pode dizer absolutamente nada disso. Né? Que, apesar dos 3 anos de perseguição, eu saí ileso. Eu não respondo nem por multa de trânsito. Limpo, 100% limpo, ninguém acredita nisso. Agora, a IA vai começar a criar factóides, vai buscar coisas e criar narrativas. E, assim, as narrativas elas não são 100% mentirosas, há uma mistura de pouco de verdade com uma tendência, mas por outro lado. Enfim, é uma coisa que até eu também me preocupo, mas a questão de ser a opção de censura, não, jamais. Eu possa ser... as próprias redes sociais identificam que é IA e coloque vídeo produzido por IA, ou qualquer coisa. A gente tem que ter a liberdade de expressão que a gente precisa responder pelos nossos atos. Agora, também ficar o Estado querendo controlar o que você vai falar ou não, agora, isso não tem cabimento num país democrático. Então, o governo americano e os governos aliados aos Estados Unidos não vão permitir isso. Mas está sendo um debate nacional, tanto é que esse evento de inteligência, dos parlamentares de inteligência, né, que eu vou participar como palestrante, eu estava, nos anos anteriores, como senador, como ouvinte. Vai ser a primeira vez que eu fui convidado para palestrar nesse evento. E um dos tópicos, não só terrorismo, mas a questão da IA no meio político. Antes, o Mark Zuckerberg ele conseguia eleger qualquer presidente de qualquer país, fazendo alteração dos algoritmos. Então, isso precisa, de fato, ser controlado, os algoritmos, mas não a censura. Você tem que ser responsável pelo que você está postando e o que você está dizendo. Eu acho que a penalidade que tem que ser maior, não a censura. A gente tem que parar de passar a mão, sabe? Se você está fazendo algo que você sabe que não é verdade, está criando uma inteligência artificial para simular uma fala, uma cena, você sabe que a penalidade vai ser grande, porque a própria IA identifica outra IA. Então, você não tem como dizer que não é uma IA. E é o que nós temos que trabalhar no Congresso. Moraes está prestes a sofrer nova derrota internacional. A decisão da Corte Suprema de Cassação da Itália, que rejeitou a extradição da ex-deputada Carla Zambelli do PL, pode produzir reflexos em outros processos envolvendo cidadãos brasileiros no exterior. Entre eles está o caso do ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, conforme avaliado o advogado e doutor em História pela Universidade de Lisboa, Enio Viterbo, que atualmente reside em Portugal. De acordo com Viterbo, o entendimento adotado pela mais alta instância do judiciário italiano tende a servir como precedente eventuais pedidos de extradição contra Tagliaferro, que responde a ações penais no Brasil e atualmente vive na região Calábria, no sul da Itália. Cidadão italiano, ele afirma que não ter previsão de retornar ao país. Em maio deste ano, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou recursos apresentados pela defesa de Tagliaferro no processo em que ele é investigado. O ex-assessor foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República em agosto do ano passado sobre a acusação de divulgar informações sigilosas relacionadas ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. O próprio magistrado, contudo, permanece como relator da ação. Ao comentar o tema, Enio Viterbo afirma que a situação de Tagliaferro possui elementos semelhantes aos discutidos pela justiça italiana no caso de Carla Zambelli. Eu lembro de outra situação que provavelmente vai produzir um novo episódio
episódio semelhante. O caso de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, que divulgou diálogos atribuídos a assessores do ministro e que apresentariam o cenário de irregularidades em algumas decisões, declarou. O advogado acrescentou que, no caso, um pedido de extradição seja formalizado pelo Brasil, a condição de Alexandre de Moraes como relator do processo poderá voltar ao centro do debate. Salvo o melhor juízo, Tagliaferro também está na Itália. Haverá um pedido de extradição. Ele vai se defender e já responde processos no Brasil. E quem é o relator desse processo? O próprio ministro Alexandre de Moraes. Segundo Viterbo, o magistrado italiano que analisa o futuro pedido envolvendo Tagliaferro, inevitavelmente levará em consideração precedente criado pela decisão referente de Carla Zambelli. Se você é um juiz italiano, vê o caso de Carla Zambelli, vê essa decisão da Corte de Cassação e depois recebe um pedido de extradição envolvendo um ex-assessor do ministro que divulgou mensagens relacionadas ao próprio ministro, tendo Alexandre de Moraes como relator do caso, a questão inevitavelmente volta a aparecer, afirmou. Na entrevista, o especialista também explicou os fundamentos adotados pela justiça italiana ao negar a extradição da ex-deputada. Conforme relatou, a discussão dizia respeito ao processo envolvendo a invasão do sistema de Conselho Nacional de Justiça, o episódio no qual foi inserido um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes. Viterbo lembrou que Carla Zambelli estava presa em território italiano, enquanto o pedido de extradição era analisado. A decisão pela soltura já havia sido conhecida anteriormente, mas os fundamentos jurídicos só foram divulgados posteriormente, seguindo o rito adotado pelo judiciário italiano. Questionado sobre a situação da ex-parlamentar, ele confirmou que Zambelli permanece em liberdade. No entanto, destaca que ainda existe outro processo relacionado ao episódio em que ela perseguiu um jornalista portando uma arma de fogo, caso pelo qual também foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o mesmo caso que aconteceu com Carla Zambelli, vai vir à tona agora Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, e mais uma derrota, mais um vexame pode acontecer. Lembrando vocês que o ministro Alexandre de Moraes tem um processo também nos Estados Unidos envolvendo Trump e Rumble, duas empresas norte-americanas que está processando Alexandre de Moraes por causa da censura dentro da plataforma. Hoje em dia a gente não tem Trump Media, não tem Rumble funcionando no Brasil, porque Alexandre de Moraes determinou a censura total. Então, o mundo inteiro está mostrando quem é o Alexandre de Moraes, que só no Brasil aqui que tá valendo essas decisões loucas que vêm da cabeça dele. Fora do Brasil, tudo é inválido, tudo não está valendo, todas as decisões são irregulares. É uma decisão que não cabe mais o ministro Alexandre de Moraes ficar passando dos limites. Olha só, tentou com Carla Zambelli, não conseguiu. Tentou com Eduardo Bolsonaro, a extradição também não conseguiu. Alan dos Santos, Ramagem, todos foram negados. Por quê? Todo mundo olhou e falou, poxa, o juiz é vítima, o juiz é acusador, ele faz todo o processo, ele que toma conta de tudo. Tá errado. Isso tá totalmente errado. Só na Várzea Brasil que isso acontece. Você falando isso para pessoas de fora, tem pessoas que não acreditam. Falou, isso não tem como existir. Não tem fundamento jurídico isso acontecer. Mas no Brasil está acontecendo. Não é à toa que estão a todo momento negando pedidos, então, do ditador da toga, Alexandre de Moraes, que deu prazo agora para as Big Techs, prazo de 60 dias para começar a censurar geral. Chega as eleições, começa esse papo de censura. Só que é importante a gente lembrar, as Big Techs estão nos Estados Unidos, junto com o Trump, e vão acionar a Casa Branca falando, olha, aqui no Brasil estão mandando censurar novamente. O que você acha? Pode ter certeza que os Estados Unidos vai partir para cima. Meus amigos, se Flávio Bolsonaro for eleito presidente da República ainda este ano, vai faltar cadeia. A sede do PT vai ser cercada.
Tem a Petrobras, que parece que está envolvida aí com grupos terroristas. Muita gente poderosa no Brasil está tremendo de medo, porque há muito tempo, anos e anos, estava fechando com grupos terroristas e agora a casa caiu, porque o exército norte-americano está acompanhando de perto, com a inteligência da CIA, todo o seu aparato militar para ver quem é quem na ordem do dia aqui no Brasil. E parece que vai faltar cadeia se Flávio Bolsonaro for eleito. Cabe nós, eu e você, fazer nossa responsabilidade para que isso possa acontecer e a gente libertar o Brasil das garras do PT, o câncer que é o PT, essa turminha que está comandando o Brasil. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações.